que significa a palavra quântica no nome física quântica? Essa palavra, né, quântica, ela se refere à ideia fundadora da mecânica quântica, né? A ideia ali que dá início à teoria. Foi uma ideia apresentada pelo Max Planck ali no início do século XX. E ele queria resolver um problema, que era um problema que os físicos experimentais enfrentavam ali naquela época. E aí, para resolver esse problema, ele propõe uma solução muito inovadora, propondo ali a ideia da quantização da energia. Tá? Então, o nome quântica vem disso. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a quantização de energia e explicar um pouco melhor a origem dessa palavra quântica. Né? Mas é importante destacar que, na mecânica quântica, nem todo sistema tem energia quantizada. Tá? Não é sempre que a gente tem um sistema quântico com energia quantizada. E outra coisa importante que a gente vai destacar nesse vídeo também é que nem todo sistema que tem alguma propriedade quantizada, né, é um sistema da mecânica quântica. Tá? Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, também sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então vamos explicar melhor um pouco o que significa, né, a palavra quântica. Para isso, vamos pegar exemplos. Então, primeiro eu vou pegar um exemplo de algo que não tem energia quantizada, tá? E depois eu vou pegar um caso em que o sistema apresenta energia quantizada. O caso em que o sistema não apresenta energia quantizada pode ser um exemplo da física clássica. Então, vamos pegar um exemplo simples do tipo, você pega uma pedra e solta ela de uma certa altura. Quando você faz isso, né, imediatamente depois que você solta a pedra, ela está com velocidade zero. Né? Então, assim, não dá para ver ela parada no ar, mas inicialmente a velocidade dela é zero e rapidamente ela começa a ganhar velocidade, né? Porque ela está acelerada, porque a gente está na superfície da Terra, então a Terra vai atrair a pedra. E aí ela vai ganhando velocidade à medida que o tempo passa, ela vai caindo com velocidade cada vez maior. Nesse processo, ela ganha também, se a gente considerar esse processo pensando em termos de energia, né? A pedra ela começa a ganhar energia que a gente chama de energia cinética, né? Que é uma energia associada ao movimento, que é associada à velocidade. Né? A expressão para energia cinética é essa meio de mv ao quadrado. Né? Então, à medida que a pedra ganha velocidade, ela vai ganhando energia também, energia cinética. Então, vamos imaginar que inicialmente a energia cinética da pedra era zero, e vamos imaginar que a gente vai considerar o movimento dela até ela alcançar uma energia de 20 joules. Tá? Energia medida nessa unidade de joules. Nesse processo em que a pedra sai de 0 até 20 joules, ela ganha energia de forma contínua. O que significa isso? Né? Ela vai ganhando energia, por exemplo, quando ela sai do 0 para o 1, depois ela vai do 1, alcança o 2, o 3, o 4, ela não vai saltando do 1 joule para o 2 joules, para o 3 joules, não. Entre 1 e 2 joules, né, quando ela está com 1 joule, depois de um certo tempo ela vai alcançar a energia de 2 joules, nesse intervalo ela vai ganhando energias intermediárias ali, entre 1 e 2 joules. Né? Porque se a gente olhar, sei lá, para os números reais, entre 1 e 2 existem infinitos números reais. Né? A ideia de continuidade está associada com isso, de que entre 1 e 2 existe, sei lá, ela vai alcançar valores de energia do tipo 1,0001 ou 1,0005, depois 1,00006, 7, assim vai variando em intervalos entre esses que eu acabei de falar também, né? Então, assim, ela vai ganhando energia e ela vai passar por todos esses valores entre 1 e 2. Essa é a ideia de variação contínua de energia. Tá? Ela não vai saltar do 1 para o 2, mas ela vai passar por todos esses valores intermediários entre 1 e 2. Então, nesse caso, a gente tem um movimento, né? A gente tem um sistema que tem variação de energia de forma contínua. Tá? Então, a energia varia de 0 até 20 joules e isso acontece de forma contínua, né? A energia varia continuamente. Naturalmente, quando a gente pensa no sistema clássico, isso acontece em todos os casos, né? A gente tem variações de energia contínuas. Se você pensar em outros casos, por exemplo, um carro acelerando numa estrada, ou alguém chutando uma bola, sei lá, alguém disparando um tiro de canhão, alguma coisa assim, tudo isso envolve variação de energia. Se a gente pensar em energia de movimento, energia cinética variando de maneira contínua. Alguns desses casos também existe variação de energia potencial, né? Tipo o caso da pedra. A pedra tinha uma energia potencial gravitacional, né? Que era maior no início do movimento, depois ela vai diminuindo, e essa variação é uma variação contínua também da energia potencial. E aí o que acontece? Bom,
essa era uma ideia comum na física, e aí o Planck, no início do século XX, ele estava enfrentando um problema, ele estava tentando resolver um problema que era chamado de catástrofe do ultravioleta. Tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala mais sobre esse problema. Aqui eu não vou tratar desse problema não, só vou tratar da solução do Planck. Aí o que o Planck fez? Ele propõe o seguinte: bom, ao invés de tratar a energia, trocas de energia de forma contínua, tipo esse exemplo que eu dei agora, da pedra caindo, ele vai tratar trocas de energia de forma discreta. O que significa isso? Ou quantizada. Tá? E o que significa isso? Isso significa que, ao invés de um sistema absorver energia, da energia variar, por exemplo, de 1 joule para 2 joule, passando por todos os valores entre 1 e 2, ela vai saltar de 1 para 2 direto e não vai passar pelos valores intermediários. Então, sistemas que absorvem ou emitem energia dessa forma, né, de forma quantizada, são os... Então, a mecânica quântica, né, ela tem esses sistemas que emitem ou que absorvem energia de forma quantizada. Por exemplo, um átomo funciona dessa forma. No átomo, né, vamos pensar um átomo de um elétron para simplificar as coisas. Né? O elétron ele pode ocupar alguns níveis de energia ali. E aí vamos supor que ele está num nível mais baixo de energia. Então o elétron está ocupando um nível mais baixo de energia do átomo. Ele pode pular para um nível mais alto de energia. Só que para ele fazer isso, para ele sair do nível mais baixo e alcançar o nível mais alto, ele tem que absorver uma quantidade exata de energia. Ele não pode ser qualquer energia que você entrega para ele. Você não pode ir entregando aos poucos e ele vai mudando aos poucos de energia. Não, você tem que entregar a energia exata que ele precisa para sair de um ponto, de um nível para o outro. Se você entregar um pouco menos, uma energia um pouco menor, ele não vai conseguir fazer esse salto. E se você entregar energia maior do que ele precisa, ele também não vai absorver essa energia. Ele só vai absorver energia que permite fazer esse tipo de transição. Então, esse sistema, diferente dos sistemas clássicos, né, ele absorve energia e ele emite energia de forma quantizada e não de forma contínua. Então, é daí que vem o nome quântico. Né? Quântico é isso, né? Um sistema que apresenta energia de forma quantizada. Né? E a mecânica quântica, então, como essa é a ideia fundadora da física quântica, né, ela ficou com esse nome de física, né, quântica, para diferenciar, né, para marcar ali que realmente aquilo ali é uma teoria nova. Né? A partir do momento em que você começa a apresentar novos pressupostos que não existiam nas teorias anteriores, né, aí você está abandonando a teoria anterior e está construindo uma nova teoria. Então, esse nome quântico essa é a origem do nome quântico. Agora, como eu falei no início do vídeo, né, nem todo sistema que tem propriedades quantizadas é um sistema da mecânica quântica. Né? Por exemplo, se a gente considerar um sistema clássico do tipo uma corda amarrada com as duas extremidades presas, a gente consegue fazer essa corda oscilar e a oscilação dela vai formar algo que a gente chama de ondas estacionárias. Né? Essas ondas elas aparecem aqui na figura. Né? Elas são chamadas de estacionárias porque a gente não tem a percepção de propagação delas. Né? Elas vibram, mas os pontos vibram não propagando na horizontal, né? Mas eles vibram só na vertical. A gente consegue colocar vários modos de vibração nessa corda aqui. Né? Então, como aparece aqui nesse vídeo, a gente pode ter um modo de vibração. E depois, se a gente aumenta a frequência de vibração, né, da fonte ali que está gerando essa vibração, você consegue colocar outros modos de vibração ali. Acontece que a frequência do primeiro modo é uma e a frequência do segundo modo é uma frequência diferente. Agora, entre essas duas frequências, do primeiro modo e do segundo modo, você não consegue criar nenhum tipo de onda estacionária ali na corda. Então, a criação de ondas estacionárias, ou a frequência necessária, a frequência exata para criar as ondas estacionárias, ela é uma grandeza quantizada também. Ela sai lá do valor que ela tem que assumir no primeiro nó para o valor que ela tem que assumir no segundo nó, depois uma frequência maior para o terceiro nó, e frequências intermediárias não formam ondas estacionárias nessa corda. Então, esse é o caso de uma propriedade clássica, de uma propriedade quantizada, né, na física clássica, né, uma propriedade discreta, que são as frequências ali na física clássica, né, para um sistema clássico. Além disso, a gente tem que destacar também que nem todo o sistema da mecânica quântica, então agora voltando para a mecânica quântica, nem todo sistema que a gente considera como sistema quântico tem energia quantizada. Tá? Por exemplo, vamos voltar lá para o átomo de um elétron que a gente estava considerando. Esse átomo, se a gente jogar energia ali suficiente para ionizar o átomo, né? O que é ionizar o átomo? É arrancar o elétron do átomo. Né?
Então o átomo vai deixar de existir como um sistema, como um átomo, né? Ele vai virar o quê? Ele vai virar um elétron livre mais o núcleo dele solto lá. Então se a gente faz isso, se a gente pega um átomo e joga energia que é suficiente para arrancar o elétron do átomo, a gente vai ter então um elétron livre. E aí quando a gente descreve esse elétron livre, né, quando a gente usa a mecânica quântica para tratar do movimento desse elétron livre, a gente não considera mais que esse cara tem energia, que esse elétron tem energia quantizada. Nesse caso, quando o elétron está livre, livre significa que ele não está mais preso ao núcleo, né? O núcleo não tem mais, não limita o movimento do elétron. Então o elétron pode ganhar qualquer tipo de energia. E aí ele pode assumir energias de forma parecida com o exemplo da pedra lá que eu dei no início do vídeo. Então o elétron pode sair, sei lá, de 0 a não sei quantos joules e passando por vários valores, por todos os valores intermediários entre um valor inicial e um valor final de energia. Tá? Então a mecânica quântica tem vários sistemas, esse é um exemplo, né, o elétron livre, de sistemas que não têm energia quantizada. Tá? Bom, então nesse vídeo a gente respondeu a pergunta, né, o que significa a palavra quântica. E se você tem alguma pergunta sobre física quântica ou sobre física em geral, faça aqui nos comentários e depois a gente grava um vídeo respondendo a sua pergunta.